poderoso e maravilhoso Deus, na majestade divina do Teu Espírito Santo, na glória do Seu poder e na maravilhosa unção que Tu tem dado, ó Deus, sobre o Teu Filho. Dai a Deus, a Ele, ó Deus, a graça e o conhecimento, pelo poder da Sua palavra e pelo poder da Sua graça. O céu é testemunha desse fato. Nesse exato momento, Senhor, o anjo anota tudo, Senhor. Ah, Deus, que é um rio que jorra no Teu trono no céu. Coloca as águas purificadoras, entregando os corações aquilo que o Senhor quer que seja significado. Amém. Pelo poder da glória de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Aleluia. Mais alegre, mais alegre. Glória a Deus. Pode aplaudir mais alegre, Senhor. Glória, glória a Deus. Mais alegre, igreja. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, glória a Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Santo é o Teu nome, Jesus. Todos digam amém. Amém. Todos digam graças a Deus. Irmãos, pega a tua Bíblia, abre no Evangelho, Santo Evangelho de Mateus, capítulo 5. Glória a Jesus. Santo Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, glória a Deus, que eu estava meditando muito em que estava sendo falado aqui pelo Espírito Santo. E é com grande temor e tremor de Deus que eu estou aqui nessa noite de hoje. Porque eu sei que eu sou falho, miserável, pecador, e quem me livrará do corpo desta morte? Então por isso, mas eu creio que Deus, Ele é poderoso para se apoderar das nossas vidas e fazer algo. Porque o Senhor Jesus, em João capítulo 5,19, Ele diz: o Filho não pode fazer qualquer coisa se não vir primeiro o Pai fazer, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então, se você é filho, filha de Deus, você deve imitar seu Pai Celestial. Você deve fazer as obras que Ele faz, porque Ele está na tua vida, controlando a tua vida, santificando a tua vida. Amém? Diz assim, quem já encontrou diz amém. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 33, diz assim: ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Mais uma vez, ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Agora eu vou ditar e a igreja vai reler após mim, não junto comigo, mas após mim, amém? Então diz assim: ouvistes. Não, com mais força, meus irmãos. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Um momento de oração para que Deus venha falar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, venha, meu Pai, fazer primeiro, venha falar primeiro, meu Deus, nesta noite de hoje. Meu Deus, nada posso fazer, falar de mim mesmo. Meu Deus, venha, meu Pai, derramar as tuas palavras de graça e de verdade nos meus lábios, meu Deus, para alimentar este rebanho do Senhor nessa noite. Meu Deus, qual é a comida, qual é a bebida que eu posso dar de mim mesmo, que eu posso fabricar de mim mesmo, que eu posso jorrar de mim mesmo se não for pelo Senhor. Mas, ó Deus, venha alimentar o teu rebanho, as tuas ovelhas, o teu aprisco. E confirma a misericórdia, exortando, edificando e consolando a cada coração tremente. Nesta noite de hoje, para a tua glória, e todos digam amém. Amém. Todos digam aleluia. Aleluia. Irmãos, pode se sentar, bate uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Mais alegre, meus irmãos, mais alegre. Não perca o ritmo, amém? Não perca o ritmo do Espírito Santo de Deus nessa noite. Glória, 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 glória a Deus.
Irmãos, preste bem atenção. As palavras de um servo e de uma serva de Deus são pesadas. As palavras de um servo e de uma serva de Deus é de muita responsabilidade. Não somente as palavras, como também as obras, os pensamentos, os seus olhares, o seu escutar, o seu andar, o seu caminhar. Porque lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz que aquele que anda em espírito, vive também em espírito. Se você está andando em espírito, meu irmão, minha irmã, é lógico e claro que você vai viver também no espírito. Mas se você vive na carne, se você milita na carne, mesmo como o apóstolo Paulo diz, que eu sou carnal, vendido sobre o pecado, mas eu não milito na carne, porque aquele que está em mim, é ele que dirige a minha vida. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são verdadeiros filhos de Deus. Glória a Deus. Então por isso nós vemos que palavras e obras devem se condizer, não se contradizer. Nós vemos que pensamentos, olhares, escutar e andar, viver, não são contraditórios. E não também, em verdade, pode ser. Mas aquele que segue a direção do Espírito Santo. Porque em Salmos capítulo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me pelos verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. E eu estou aqui para apresentar um raciocínio claro do Espírito Santo de Deus nesta noite de hoje, para que você venha absorver, não em contradição, não em mentira, não em vaidade, não em engano, a verdadeira palavra da justiça, a verdadeira palavra da verdade, o Espírito do Santo do Senhor, a espada do Espírito que penetra e faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração de cada pessoa. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus nos ensinando acerca de nós termos responsabilidade nas nossas palavras. O Senhor Jesus nos ensinando a termos cerca de responsabilidade nas nossas ações, nas nossas atitudes diárias. Porque se nós somos condizentes com o Espírito Santo de Deus, é claro que cada palavra que sai da tua boca, movida pelo Espírito Santo, então verdadeiramente você foi inspirado por Deus. Porque nisso o apóstolo Paulo, ele tinha perfeitamente discernimento quando era o Senhor ou que falava por ele e quando era ele que falava. Porque ele dizia: digo não eu, mas o Senhor. Agora digo não o Senhor, mas digo eu. É como o pastor Júlio estava nos ensinando. Então o servo de Deus, ele tem que buscar o discernimento do seu coração. Ele tem que buscar o discernimento das suas intenções, de tudo aquilo que passa no seu interior, para ele pesar tudo aquilo pela peneira de Deus, para dizer se é o Espírito Santo que está falando por ele ou se é ele mesmo. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus nos ensinando acerca da responsabilidade de se cumprir um voto, um juramento, um propósito, um contrato que você fez com Deus ou com os homens. E ele diz aqui no versículo 33, ouvistes que foi dito aos antigos, porque lá na primeira epístola universal do apóstolo João, ele diz lá: filhinhos, vos dou um mandamento antigo. E mais à frente ele disse: filhinhos, vos dou um mandamento que ele é novo. Por quê? Porque a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia na nossa vida. Se você dá lugar para a palavra de Deus trabalhar na tua mente e no teu coração, se você tem o discernimento de que cada palavra, ela pode dirigir os seus pensamentos, ela pode dirigir a tua voz, ela pode dirigir a tua alma, verdadeiramente você pode exaltar a Deus, você pode erguer os teus olhos para o alto, porque é lá do alto que vem a nossa redenção, é lá do alto que vem a nossa redenção, que vem o nosso perdão, que vem a nossa libertação. Todos digam aleluia. Então o Senhor Jesus, ele disse: ouviste que também foi dito aos antigos: não jurarás ou não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo
De maneira nenhuma jureis pelo céu, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pelo teu cabelo, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Então nós vemos muitos cristãos hoje em dia dizendo sim e dizendo não. Nós vemos muitas pessoas que se dizem de Deus, irmão, dizendo não e depois falando ou fazendo sim. Eles falam sim e depois fazem não. Eles dizem não e depois fazem sim. Porque hoje nós vemos, irmãos, que é de muita responsabilidade o servo de Deus guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele. É de muita responsabilidade o servo de Deus guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra o seu próximo também. Porque como você pode dizer, como está escrito lá no Epístola Universal, capítulo 3, lá de João, que aquele que aborrece o seu irmão, ele é homicida e não tem permanente nele a vida eterna. Então ele não recebeu perdão e também não pode perdoar aqueles que lhe ofenderam. E também diz assim, se você não amar aquele que você vê, como você pode amar aquele que não vê? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que nós não devemos andar por vista, nós não devemos andar à vista dos nossos olhos, ao medo que nós sentimos por ver algo que pode nos aterrorizar, mas nós devemos andar pela vista da fé, pela vista da palavra, pela visão do Espírito, por aquilo que Deus está a direção dele no coração, nos olhos do entendimento do teu coração. Então, de maneira nenhuma, não jure pelo céu, porque é o trono de Deus. Por isso aí nós vemos muitas pessoas dizendo sim e fazendo não. Nós vemos muitas pessoas no seu sim e não, ou no seu não e sim, erguendo, levantando os seus olhos ao céu, e não procedendo de acordo com essa atitude. Eles erguem os seus rostos para o céu, mas no seu coração abaixam a cabeça. Se você abrir a tua Bíblia lá em Jeremias capítulo 6, a partir do versículo 16, nós vemos Deus usando o profeta, conclamando o povo a voltar para as veredas antigas. E nós vemos que o povo de hoje em dia já não estão mais andando no caminho, já estão junto ao caminho. O povo já não está nas veredas antigas, mas estão encontrando, irmãos, veredas novas para eles andar. As pessoas hoje em dia, irmãos, eu quero dizer para vocês, não estão mais querendo as veredas antigas. E eu te digo, é as veredas antigas que salva. Se você atentar para as veredas antigas, é ela que te faz obediente à palavra do Senhor. Se você atentar para as veredas antigas, é através dela que você obtém o perdão de Deus. É através dela que você obtém a libertação dos seus pecados. É através dela que você obtém o amor, a graça e a comunhão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. É através das veredas antigas que você se torna mais próximo de Deus. Mas nós vemos pessoas hoje colocando veredas inventadas diante dele. O Senhor Jesus, na parábola do semeador, lá ele diz que o semeador sai a semear, e algum bocado de semente cai junto ao caminho, e vem as aves e arrebata aquela semente para que ali não produza, não frutifique, não cresça, para dar fruto. E nós vemos que as veredas antigas, ela está bem enraizada, porque elas nasceram no coração de Deus. Os mandamentos e a palavra do Senhor nasceram na mente atemporal, no coração, na alma atemporal de Deus. Mas nós vemos pessoas hoje em dia pulando, saindo, pessoas que estão pulando o muro, irmão. Pessoas que estão pulando a cerca, que estão pegando alicate, que estão rompendo cercas.
Nós não vemos pessoas hoje que estão rompendo barreiras pela fé. Nós não vemos pessoas hoje que estão recebendo e vencendo desafios pela fé, desafios espirituais. Eu não estou falando aqui de desafios de casa nova, de carro novo, de família boa, abençoada. Eu estou falando aqui de desafios espirituais, a qual você cresce, a qual você nasce, a qual você cresce, a qual você dá fruto. E dá fruto, a um produz 30, a outro produz 60 e a outro produz 100% diante do Senhor. Todos digam aleluia. Então não seja contradizente as suas palavras conforme, ou seja, contradizente com as suas obras. Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Quantas pessoas têm desprezado a terra a qual Deus lhe deu? Quantas pessoas têm desprezado uma terra boa, irmão? Uma terra boa, aquela terra que produz a 30, 60 e a 100. Muitas pessoas não estão mais semeando em boa terra. Muitas pessoas estão semeando junto ao caminho. Muitas pessoas estão junto ao caminho. Muitas pessoas estão sendo semeadas entre pedregais. Muitas pessoas estão sendo semeadas, ficando expostas, com sua raiz exposta. E quando vem o calor, o sol para provar a vida espiritual daquela árvore, daquela fruta, daquele sabor, ele não passa no teste de Deus. Mas nós vemos que se você for uma boa terra e essa semente está caindo no teu coração, você pode ter certeza que você vai produzir muito fruto. Porque o Senhor Jesus disse: é por teres muito fruto que o nome do meu Pai será glorificado. É como Deus usou a boca dos irmãos para dizer: não está bom para Deus. Só porque nós saímos hoje, evangelizamos, nos confrontamos com pessoas, que estavam na vaidade, no pecado, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de viver. Deus não está contente somente com isso não, irmãos. Deus quer crescimento espiritual, Deus quer amadurecimento espiritual. Então nós vemos aqui que através dessa palavra, muitas pessoas estão estão trocando a fé pelo irracional, ou seja, está trocando racional, a fé racional, pela fé irracional, uma fé geral, como eles dizem em algumas igrejas. É uma fé que faz com que você conquiste bens materiais. É uma fé que faz com que você conquiste um casamento abençoado. É uma fé que faz com que você passe na faculdade, obtenha um concurso, um futuro promissor. Mas para Deus nada disso adianta se você não buscar Ele em espírito e verdade. Deus, por ser misericordioso, Ele te abençoa. Porque Ele é misericórdia, Ele se agrada de ser misericordioso. Ele se agrada de derramar a sua chuva sobre justos e injustos, e o seu sol sobre maus e bons. Mas para Deus, para a salvação, Ele é seletivo. E nessa noite de hoje eu te digo ao teu coração pelo Espírito Santo: acata a palavra, acata as veredas antigas, porque você estará no caminho certo, você estará no evangelho certo, você estará dentro da Bíblia Sagrada, você estará enraizado na tua terra, para que você, o nome do Pai, seja glorificado através da tua vida. Não é só por se dar 3 frutos que o nome do Pai é glorificado. Não é por se dar 10 frutos somente que o nome do Pai é glorificado. Não é por se dar somente 15 frutos. Não é somente por se dar 20 frutos. O nome do Pai começa a ser glorificado através dos 30%. Dos 30%. Porque se não fosse através dos 30%, o próprio Senhor Jesus não deveria ter dito: a um produz a boa terra, caindo em boa terra, um produz 30, vejamos bem que começa pelos 30%. Um produz 30, outro 60 e outro 100. Irmão, é um amadurecimento de produção de fruto. Quanto mais você faz para Deus, com um coração sincero e reto, mas você vai se promovendo diante da presença de Deus. Mas você vai dando fruto, e a cada fruto a mais que você dá, mais e mais o nome do Pai será glorificado. Mais e mais você resplandecerá pela glória de Deus, que há de resplandecer na vida, nos olhos, na boca e diante de vocês no caminho exato. Se você abrir a tua Bíblia em Santo Evangelho,
de Mateus capítulo 23, a partir do versículo 23, nós vemos também lá o Senhor Jesus dizendo aqui, repreendendo os fariseus. Ele diz assim: ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Irmãos, eu quero trazer isso aqui para a nossa vida. Se você pegar esta mensagem aqui, encaixar na tua alma, nós vemos aqui que os fariseus, eles tinham um provérbio dizendo: se você jurar pelo templo, isso nada é, mas se você jurar pelo ouro que é colocado lá, que está lá armazenado no templo, isso é pecado. Agora eu te digo uma coisa, nós somos o templo do Espírito Santo. Se você fazer sacrifícios com o templo sujo, Deus não vai receber. Porque em Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir e praticar a lei da liberdade, a lei de Deus, até a sua oração é abominável diante de Deus. Então, se você está com o corpo, com o templo sujo, cheio de pecado, de prostituição, de lascívia, de moralidade, cheio de vícios na tua alma, e você sai para evangelizar, você louva, você toca, você faz alguma coisa na obra, Deus não pode receber aquele sacrifício, porque é abominável diante dele. Mas antes de nós oferecer um sacrifício, que é o ouro que Deus pode receber de nós, nós devemos estar com o nosso templo santificado, que é o templo do Espírito Santo de Deus na tua vida. Todos digam amém. Amém. Nós vemos também aqui um dizer similar ao anterior, versículo 18. Também dizeis, aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no seu trono. Nós vemos aqui que é uma parábola simples. E eu trouxe aqui pela inspiração do Espírito Santo, que nós somos o templo de Deus, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. Mas o Senhor Jesus aqui me inspirou nessa palavra. Por quê? Porque se é o templo que santifica o ouro, então nós, tendo o nosso templo santificado, toda a nossa oferta, sacrifícios, ações de graças a Deus subirá para ele santificado. Assim também é acerca do altar e da oferta. Se você tem a sua vida como um altar na presença do Senhor, o altar também deve ser restaurado. Quem está entendendo? O seu altar, que é a tua vida espiritual, que é a tua comunhão, aonde você vai colocar a oração, o jejum, o amor e todas as obras sociais que você fazer para Deus, ali vai ser colocado diante daquele altar, vai subir no fogo do Espírito Santo e vai ir da mão do anjo até adiante do trono de Deus. Então é por isso que as nossas palavras, a nossa obra, a nossa vida tem que ser condizente nas veredas antigas da palavra. Vamos restaurar o nosso altar, para que quando nós oferecer a nossa oferta, tudo aquilo que nós oferecemos a Deus, se é um evangelismo, amém, se é um louvor, amém, se é uma oração, um jejum, uma santificação, amém, se é uma palavra amiga, uma pessoa necessitada, uma pessoa que está desconsolada, amém, tudo aquilo que você faz através do teu altar, que é a tua vida, a tua comunhão com Deus, a tua vida espiritual, o teu altar tem que estar, a tua vida tem que estar pegada com o fogo do Espírito Santo. Porque, meu irmão, se tiver com fogo estranho não adianta, porque o fogo estranho não sobe para cima,
O fogo estranho não perpetua. O fogo estranho ele logo se apaga, porque não foi aceso por Deus. Mas se no teu altar tiver o fogo do Espírito, a tua oferta, as tuas orações, o teu evangelismo, o teu amor, a tua caridade, o teu perdão, o teu amor, será subido até e lembrado diante de Deus. Todos digam aleluia. Qual foi o juramento que os irmãos e as irmãs fizeram perante Deus? Isso também é um ouro que é depositado dentro do templo, porque é algo de valor. Porque quando você abriu a tua boca para oferecer algo, um propósito, um juramento perante Deus, foi selado lá em cima no livro dele. Não ficou aqui somente na terra. Então isso é também um ouro que Deus, ele valoriza muito. Porque uma das coisas, ou seja, a coisa, o metal mais valorizado aqui na terra é o ouro, sim ou não? Sim. Então nós vemos que quando você, com um coração sincero, com um altar restaurado, o altar da tua vida restaurado, não tendo idolatria no teu coração, não tendo avareza no teu coração, não tendo lascívia, não tendo imoralidade no teu coração, coisas impuras no teu coração, que é o templo do Espírito Santo, ou também que o teu altar está restaurado e está reacendido pelo fogo eterno do Espírito Santo, porque Isaías capítulo 33, a partir do versículo 14 diz que os hipócritas se assombrarão e os pecadores juntamente serão zombados, porque quem habitará com o fogo consumidor e quem habitará com as labaredas eternas? Aquele que anda em sinceridade e retidão com o seu coração perante o Senhor, aquele que não jura, aquele que não perjura, aquele que desvia os seus olhos para não contemplar a violência e desvia os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Irmãos, quantos altares nós estamos vendo hoje em dia, homens e mulheres que estão tendo prazer de ouvir de violência dentro da casa de Deus? Quando nós vemos fulano perseguindo, levantando um ao outro para derrubar, para esmagar, para construir, e nós vemos lá que quando Jesus falou bem de João Batista, que foi o maior profeta nascido de mulher, que ele não esmagaria a cana que foi agitada pelo vento, não esmagaria a cana que já estava caída, não apagaria o pavio que fumeca. E nós vemos hoje em dia aqueles que se dizem profetas, que levam o nome de Cristo, pois lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz que aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Mas nós vemos hoje em dia pessoas que estão oferecendo sacrifício a Deus. Mas uma coisa eu te pergunto: esses sacrifícios estão sendo com o altar restaurado? Esses sacrifícios estão sendo oferecidos com fogo do Espírito Santo nele? Ou é um fogo estranho, irmão? Ou é um fogo que o homem próprio acendeu? Porque o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, lá no livro de Isaías, se eu não me engano, em algum capítulo e versículo, diz: vocês estão se contentando com o próprio fogo que vocês estão acendendo. Então você, irmão e irmã, os irmãos que estão online, medite bem na tua vida. Qual é o fogo que foi o fogo que Deus não acendeu na tua vida? Qual é o fogo que foi você mesmo, que foi o homem, que foi a mulher que acendeu na tua vida? Mas Deus, nessa noite de hoje, Ele está mandando nós restaurar o nosso altar. Sabe para quê? Para que todo sacrifício, toda oferta possa subir diante dele e subir como incenso, como cana aromática espiritual diante dos profetas narinas. Todos digam aleluia. Todos digam glória a Deus. Tem muitas pessoas que fizeram um voto, um juramento de castidade e não cumpriu. Tem muitas pessoas que fizeram um voto de fidelidade com seu esposo e não está cumprindo. Tem muitas pessoas que fizeram um voto de fidelidade com a sua esposa e não está cumprindo. Por quê? Porque o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27: em verdade vos digo que foi dito aos antigos: não adulterarás. Mas se você olhar para uma mulher com desejo cobiçoso, com olhar cobiçoso,
você já no coração, você já pecou, já adulterou contra ela. Em outras palavras, Jesus diz, você já subiu na cama com ela, você já manteve relações sexuais com ela. Então nós vemos aqui através da palavra de Deus, que o homem e a mulher não basta ser fiel somente de lábios, não basta ser fiel somente de corpo, mas também deve ser fiel de coração um ao outro, também deve ser fiel de mente um ao outro, porque Deus, o olho que vê todas as coisas, que é o olho de fogo do Espírito Santo, Ele está vendo tudo. E um dia nós nos encontraremos diante do tribunal para prestar conta de cada atitude, de cada olhar, de cada escuta, de cada obra, palavra e pensamento que nós vivemos diante dele. Bate mais palmas da glória de Deus. Glória a Jesus. Tem pessoas que fizeram um juramento de parar de beber e ainda bebem. Tem pessoas que fizeram um juramento para parar de prostituir e ainda estão prostituindo. Tem pessoas que fizeram voto, fizeram um juramento a Deus de parar de falar da vida dos outros e ainda continuam na fofoca, no mexerico, na calúnia, no engano, derrubando o seu próximo, esmagando a cana que já está quebrada. Tem pessoas que juraram a Deus que se Deus lhe desse um carro, Ele levaria o seu semelhante, o seu vizinho, o necessitado para a igreja, e não estão cumprindo. Tem pessoas, eu quero dizer para os irmãos que estão aqui, para os que estão perto, para os que estão longe, qual foi o juramento que você fez diante de Deus e dos homens, a qual você não está cumprindo? Deus ainda está trazendo isso à memória nesta noite de hoje, porque isso é um ouro, isso é uma oferta que subiu diante dele e está escrito no teu livro. Isso é o altar na tua vida. Isso é o tempo que você precisa restaurar. O teu altar, o teu tempo, o tempo do Espírito Santo precisa de ser restaurado. Neemias, ele ainda estando na presença do rei Xerxes, ele ficou sabendo da situação de Jerusalém, que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, e que o povo, eles estavam não condizentes com a sua vida espiritual diante de Deus. Neemias, recebendo aquela notícia, ele chorou amargamente, ele estava diante do rei, e pela assim, interpretação da palavra, nós vemos que antigamente, o servo, o copeiro do rei, que servia no copo do rei o vinho, se aquela pessoa se entristecesse diante do rei, ele corria risco de vida, porque diante do rei deveria haver alegria. E nós vemos que quando Neemias recebeu a notícia de que as ruínas da sua cidade estavam em ruínas, Neemias, como homem de Deus, ele chorou, ele se expressou diante de Deus. E o rei, naquele momento, contemplando o rosto de Neemias, perguntou para Neemias, por que descaiu o teu semblante? No momento que o rei fez essa pergunta para Neemias, Neemias tremeu de medo. E naquele momento, mas ele foi motivado pelo medo, ele não foi desmotivado pelo medo. Ele foi motivado pelo medo porque o rei perguntou para ele, por que descaiu o teu semblante? Neemias, naquele momento, usando o medo para clamar a Deus, a Bíblia diz que naquele pequeno espaço, em espírito, ele clamou a Deus e Deus o socorreu na hora. Eu quero dizer para você, diante de Deus, se você se entristecer pelo pecado, você vai receber o arrependimento que pode salvar. Mas se você, diante de Deus, se alegrar, você não encontrará a salvação, porque daqueles que estão lá no presídio, aqueles que estão na cadeia, muitos daqueles ficam, ou seja, muitos daqueles estão lá pelo simples remorso de ter feito algo, mas quando eles saem de lá, voltam a praticar piores coisas. Mas tem outros que recebem a palavra dentro do seu coração, e eles são entristecidos segundo a tristeza, segundo Deus. Como assim? A tristeza, segundo Deus, é aquela que traz arrependimento, é aquela que traz a comoção por causa do pecado, é aquela que traz a comoção por causa da vida desregrada, por causa da vida que não foi forjada, que não foi direcionada por Deus, que ainda não recebeu o perdão de Deus. Mas a tristeza, segundo Deus, esta gera perdão, esta gera libertação, esta gera transformação, esta gera santidade, esta gera graça, uma qualidade de Deus, esta gera a comunhão do Espírito Santo.
vida do entristecer. Então, meus irmãos, eu peço para todos vocês, medite bem na tua vida, medite bem nesse altar, que é onde você tem oferecido ofertas para Deus. Será que essas ofertas realmente têm subido para Deus? Será que verdadeiramente o ouro está purificado? Estando dentro deste templo, que é a sua alma, a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, será que verdadeiramente a oferta ela está sendo queimada pelo fogo do Espírito Santo? Será que verdadeiramente, porque quando a oferta ela é queimada pelo fogo do Espírito Santo, ela sobe, irmão. É como aquele caso de Sansão, como no caso também de Gideão, como no caso de Sansão, que Manoá foi lá e ofereceu um sacrifício, e o anjo do Senhor tocou, e através daquela chama, quando ele tocou, o fogo de Deus acendeu naquele sacrifício. O mesmo anjo, o anjo do Senhor que tocou naquele sacrifício, fez com que acendesse o fogo de Deus daquele altar. Por quê? Porque o coração de Manoá, o templo de Manoá estava puro, o altar de Manoá estava restaurado para oferecer aquele sacrifício diante de Deus. Então, quando aquele altar, quando aquela oferta pegou fogo, o fogo de Deus, o mesmo anjo que reacendeu as chamas do Espírito naquela oferta, a Bíblia diz que ele entrou dentro do fogo e subiu com a oferta até diante de Deus. Eu quero dizer para você, se o teu altar estiver restaurado, se o teu templo estiver pronto para fazer oferta, sacrifício, oferecer um ouro de qualidade diante de Deus, o mesmo anjo do Senhor espiritual que veio para acender esta chama do Espírito no teu coração, é o mesmo que vai subir com a tua oferta, é o mesmo que vai levar a tua oração, o teu jejum, as tuas obras de caridade, as tuas obras de santidade, até diante do trono de Deus, da sala celestial. Todos digam amém. Amém. Fiquem todos de pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Vamos permanecer nas veredas antigas, amém, meus irmãos? Vamos restaurar o nosso altar. O que é aquilo que tem rachado o altar na tua vida? O que é aquilo que você prometeu diante de Deus e você não cumpriu? Qual é o teu juramento que você fez aqui na terra diante dos homens? Você fez um juramento de oração e você não cumpriu a oração. Você fez um juramento de jejum e você não cumpriu com o teu jejum. Você fez um juramento de santificação e você não cumpriu com o teu juramento de santificação e de consagração. Você fez um juramento de se libertar das drogas, de abandonar toda a concupiscência da carne. Porque tem pessoas, irmãos, tem pessoas que fizeram um juramento de se afastar da cobiça da carnal, mas ainda continua se masturbando. Tem pessoas que fizeram juramento de parar de beber, mas não estão bebendo da água da vida, estão bebendo de uma água imunda, de uma água impura, que pode até sair de um cano puro, um cano limpo, mas quando nós vemos assim, por parábola, quando um cano por muito tempo vai recebendo água, vai recebendo água, vai recebendo água, ali vai criando lodo. Mas pastores, hoje em dia, lideranças, que têm pregado uma palavra que não pertence a veredas antigas, são palavras misturadas com teses humanas, são palavras que não são misturadas com fé, são palavras que são misturadas com o bolo do diabo, com a oferta do diabo, com o ouro do diabo. Aí vai apodrecendo, vai elotando aquele cano. E eu te digo uma coisa, se você não preparar o cano, que você é a tua vida, como você vai compartilhar a água pura do Evangelho? Como diz lá em Tito capítulo 3, versículo 5, que Ele é que nos lava pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Põe a tua mão no teu coração, fecha os seus olhos. Amém? Vamos fazer uma oração aqui. Vamos nos confessar diante de Deus. Amém? Porque a palavra diz lá em Tiago capítulo 5: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O teu altar está quebrado, o teu templo está ruído, as muralhas diante do teu templo estão também em ruínas. Então, a partir dessa noite de hoje, vamos fazer como Neemias, vamos chorar pela nossa própria situação,
Vamos chorar também pela situação de outras vidas que precisam das muralhas do seu templo, das muralhas, ou seja, do seu próprio altar que estão em ruínas, que estão destruídos. Vamos pedir para Deus mostrar, abrir a nossa visão espiritual e mostrar aonde que nós erramos, para que essas ruínas, essas brechas, porque Deus, lá no livro do profeta Jeremias diz: procurei um homem entre eles que estivesse na posição da brecha, lá na brecha, lá no buraco, mas eu não encontrei ninguém. Será que se Deus olhar para cada um de nós aqui nessa noite de hoje, será que Ele não vai dizer também a mesma coisa? Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, Ele está nos envolvendo, Ele está passeando aqui entre nós, Ele está sondando pela sua palavra, por essa mesma palavra que foi pregada aqui, essa palavra que é a espada, mais afiada do que alguma espada de dois gumes. Será que nós estamos também encaixados nessa pergunta de Deus? Eu estava contemplando, eu estava olhando entre eles, entre esta igreja, se houvesse uma pessoa que se colocasse na brecha por esse povo, e a ninguém encontrei. Então vamos pedir para Deus nos guiar até a brecha, porque muitos já perderam o caminho da brecha, não sabem mais onde está a brecha, amém? Vamos todos orar em nome de Jesus. Todos começam a dar glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite de hoje. Meu Deus, venha abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Meu Deus, venha abrir os nossos olhos espirituais, venha restaurar a nossa vista. Meu Deus, nos ensina novamente, ó Deus. Nos guia novamente ao caminho da brecha, ao caminho da posição, ó Pai. Porque o Senhor está procurando por homens e por mulheres, ó Deus, que se coloquem na brecha pelo Teu povo. O Senhor está procurando por jovens, o Senhor está procurando por homens, o Senhor está procurando por almas que se colocam na brecha, que se colocam na posição pelo Teu povo e pelas almas, ó Pai. Venha restaurar a nossa visão espiritual. Venha, meu Deus, nos mostrar, meu Pai, novamente o caminho, porque muitos se perderam. Muitos perderam o caminho das veredas antigas. Meu Deus, venha restaurar o nosso altar. Venha restaurar o nosso templo. Venha restaurar as muralhas. Porque a Tua palavra diz: vigiai em todo o tempo, porque Satanás anda bramando como leão, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ao redor daqueles que temem a Deus, está o anjo do Senhor. Ó Deus, vai perdoando o Teu povo, vai guiando até a brecha novamente, porque muitos saíram da brecha, fizeram como aquele filho pródigo. Meu Deus, muitos se perderam do caminho da brecha, muitos se perderam do caminho da posição, ó Pai. Meu Deus, venha manifestar o fruto desta palavra em cada coração e cada alma. Venha restaurar a vida, venha restaurar o templo do Espírito Santo. Meu Deus, venha restaurar o altar. Venha restaurar, meu Pai, para que o sacrifício suba, para que o ouro seja valorizado pelo Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, venha restaurar as muralhas, os muros da cidade de Jerusalém, dos judeus espirituais que é a Tua igreja nos dias de hoje. Venha manifestar a Tua glória em cada vida, em cada lar, em cada família. Meu Deus, abençoa os Teus filhos, abençoa a igreja, santidade e arrependimento, abençoa o pastor Júlio César, a sua família, abençoa a missionária Cleide, seus filhos, abençoa os obreiros, os membros desta igreja, os visitantes, os membros de perto e de longe, ó Pai. Venha confirmar a grande bênção e a grande vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certo, da Tua resposta. E todos digam amém, Senhor Jesus. Amém. Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos novamente receber o prospera, mais alegre em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Diga graças a Deus.